Boa noite, igreja, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de louvor e gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Salmo 122, versículo 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito bom nós nos reunirmos uma vez por semana, nos domingos, e exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor. E hoje, num culto de missões, com esse tema que vocês estão vendo aí, uma igreja para todos os povos. Realmente é do desejo do Senhor que haja uma igreja em cada nação, em cada povo, em cada etnia, porque Deus quer ser louvado, quer ser adorado entre as nações. Vamos começar orando e bendizendo o nome do Senhor. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tua fidelidade para com cada um dos que aqui estão, pela vida dos irmãos também que estão assistindo a este culto pela internet. O Senhor realmente é fiel, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor tem atendido às nossas necessidades, tem nos dado saúde, disposição para servi-lo dia após dia. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe esse culto que nós prestamos ao Senhor, que Ele realmente seja em espírito e em verdade. E fala conosco através da palavra que o Senhor colocou no coração do teu servo, para que nós possamos compreender um pouco melhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor já tem feito no nosso meio e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com o hino número 238, Vinde adorar. Nossas Bíblias no livro dos Salmos, e vamos ler o Salmo de número 67. São apenas 7 versículos. Eu vou convidar os irmãos para fazermos a leitura todos juntos. Salmo de número 67, 7 versículos. Vamos ler todos juntos. Vamos aguardar um pouquinho. Amém. Vamos lá? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça
resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Poder sentar? Nós vamos louvar o Senhor agora com o coral de casais em mais uma música.
o Senhor Jesus abençoe esse ajuntamento. Que os nossos louvores agradem o Senhor. Que as nossas orações cheguem a Deus por meio de Jesus. E que Ele responda a cada uma delas. Que a nossa comunhão seja agradável a Ele. E que este culto glorifique ao nosso Deus. Muito obrigado que você veio culto a Jesus aqui conosco. Muito, muito obrigado. Rogo que o Senhor Jesus abençoe sua vida e a sua casa, dando direção, paz e harmonia ao seu lar. Deus nos abençoe aqui. A dona Adina está em casa, graças a Deus. Teve alta hoje pela manhã, está em casa. Nós tributamos a Deus gratidão e louvores pela vida dela. E eu quero que os irmãos continuem a orar pela dona Odila. Ela não está bem, a razão da sua ausência hoje é a sua saúde. Orem, busquem ao Senhor pela vida da sua serva. Tá bom? Nossa irmã. Em julho, a partir do primeiro domingo de julho, se Deus quiser, por ocasião da escola bíblica dominical, nós vamos começar a estudar um pouco sobre a centésima. Quem é a centésima? Aonde ela está? Quais são as suas características? O que pode ter acontecido para ela ser centésima? E o que nós podemos fazer para trazê-la de volta à comunhão dos remidos? Serão 4 aulas nesse aspecto. Serão ministradas cada um pelo seu professor mesmo. As aulas já estão prontas, graças a Deus por isso, revisadas. Então eu queria que você orasse. Alguns irmãos, ao saber deste tema, se perguntaram, se prontificaram a estudar conosco aqui. Porque esse tem sido um problema de muitas igrejas. Um número crescente de centésimas. O que aconteceu para que ela seja centésima? Quem é mesmo centésima? E como a gente vai trabalhar com ela? A proposta, se Deus quiser, é que a 5ª aula seja uma aula prática. É uma proposta para as orações dos irmãos. Como é que isso vai acontecer? Vamos deixar as coisas se desenrolarem. E na 4ª aula nós vamos dar algumas dicas de como acontecerá a 5ª aula. Como ela vai ser processada. Mas vai ser prática. Tá bom? Orem por isso, para que Deus possa abençoar os professores e nos usar como instrumento para ir buscar a centésima até o seu retorno. Investir até a sua volta. Tá bom? No próximo domingo, se Deus quiser, dia 25, estará conosco pelo culto da manhã, pastor Paulo Fernando. Ele está chegando da África, depois de um tempo lá, e estará o preletor do culto da manhã. E nós rendemos graças ao Senhor por 2 domingos seguintes. Temos gente para falar conosco sobre essa matéria tão essencial e tão importante para a vida da igreja, que é missões. E o pastor Paulo está chegando e vai nos trazer a palavra de Deus naquele domingo pela manhã. Tá bom? Muito, muito obrigado. Amém. Pastor Paulo Fernando recebe parte do sustento dele da nossa igreja e ele é bem conhecido aqui na igreja. Então, quero convidar os irmãos para estarem presentes, para ouvir, né, o que Deus tem feito na vida dele ali no continente africano. Vamos colocar em pé agora, vamos louvar o Senhor com o Grupo Ox. Nós vamos cantar nesse momento 3 cânticos que louvam e adoram o nosso Senhor, cuja letra nos lembra da bondade, da fidelidade, da misericórdia do Senhor. Esse primeiro cântico, ele fala sobre a paz, né? Não é uma paz comum,
não é aquela paz que está sendo vendida por aí. É a paz que só Cristo pode nos dar, uma paz que independe das circunstâncias. Se você já tem essa paz, cante conosco, com alegria, agradecendo ao Senhor por isso. Se você ainda não tem, busque, que o Senhor vai te dar, que Ele é a fonte da nossa tranquilidade, da nossa serenidade, mesmo quando as coisas parecem não ir tão bem. Esse próximo cântico fala sobre chuvas de bênçãos. E nós temos sido muito abençoados, né? Muitas vezes nós não reconhecemos ou não percebemos, mas o Senhor nos abençoa a cada dia. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração para receber esse bálsamo que vem do Senhor, para receber essa palavra que fluirá do coração de Deus para os nossos corações, para que possa dar um renovo para a nossa vida. E que ao longo da semana nós possamos nos lembrar disso que o Senhor tem nos falado todo dia de hoje, né? Desde de manhã, à tarde, agora, para que isso possa ser palavra viva em nossos corações. Amém? Assim como a costa anseia por
podemos estar tranquilos, serenos, não porque o que vem, né, do mundo não nos atinge. Às vezes nós nos sentimos fracos, mas é o Senhor quem nos fortalece. E esse último cântico também fala sobre isso, fala sobre essa paz que eu sinto. É uma paz que todos podem perceber, porque é uma paz real, que possa ser o nosso testemunho em meio a crises, em meio às dores, que as pessoas possam olhar e ver essa paz do Senhor no nosso coração. Se você ainda não tem, busque, como eu falei no começo. O Senhor é a única fonte, Ele é o único capaz de nos confortar, de nos consolar e de nos proteger. Infantil. A Juliana vai dirigir esse momento, então nós convidamos as crianças para que possam vir aqui à frente e louvar o Senhor com o cântico que foi ensaiado.
abençoe o culto das crianças. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento aqui na tua casa e família, Deus. Te agradecemos pelas crianças que o Senhor tem nos dado e pedimos ao Pai que o Senhor esteja ministrando o coração delas nessa noite, que elas possam aprender a se aproximar do Senhor e a reconhecer o Senhor como Salvador da vida delas, a necessidade que elas têm de um Salvador. Que o Senhor as abençoe, abençoe os professores, em nome de Jesus. Amém. Amém. O culto infantil é para as crianças até 11 anos. Então elas podem se deslocar para o local onde será o culto delas. Ok. Irmãos, no mês de julho, nós teremos a nossa viagem missionária no sertão do Piauí, com o pastor Josué de Oliveira. Quero pedir que os irmãos estejam orando por nós, por esta viagem. Eu estava aqui sentado lembrando do ano de 2012, 2013, 2014 e 2015, que eu estive lá, no local onde nós vamos, e todos esses 3 anos aconteceu alguma coisa para atrapalhar a nossa viagem missionária. No primeiro ano, eu lembro que eu pisei num prego enferrujado, na semana da viagem, faltando 2 dias, e eu fui para lá com o pé furado. No segundo ano, né, nós fomos, não aconteceu nada aqui, mas quando chegou lá, o nosso carro pegou uma duna de areia, nós ficamos quase que o dia inteiro preso, e nós fomos chegar no final do dia, no local onde nós queríamos chegar. E no terceiro ano, foi quando eu tive a obstrução intestinal, né, o vulgo nó na tripa, e fiquei internado uma semana antes da viagem. Então os irmãos percebam das dificuldades que o inimigo tenta nos impor para impedir o trabalho missionário. Esta semana, graças a Deus, nós tivemos algumas alegrias e algumas tristezas também. Nós conseguimos essa semana as 2 médicas que faltavam, então nós temos o quadro médico completo, mas nós perdemos uma dentista que ia com a gente. Ela não poderá ir, mas eu creio que o Senhor vai levantar outra pessoa para suprir a nossa necessidade. Também necessitamos de creme dental e escova de dente. Então, se alguém puder nos auxiliar com isso, é só trazer e deixar na secretaria, que nós vamos estar distribuindo para a comunidade lá. E temos também, né, cerca de 3 irmãos que precisam de auxílio para completar a passagem deles. Então, se alguém puder ajudar com milhas ou se quiser ajudar financeiramente, fale comigo ou com o presbítero Perotti, que nós vamos ajudar esses irmãos que se dispõem a ir conosco nessa viagem. Vocês estão vendo a imagem do pastor Denis e da Rebeca? Eu coloquei porque essa semana o Denis, a semana passada, na realidade, ele contraiu uma bactéria que deu vários tumores no corpo dele. Um foi na palma da mão, foi um tumor enorme, ele ficou internado, tomando antibiótico, e ele saiu hoje. Né? Hoje ele foi para casa e vai continuar tomando antibiótico em casa. Então vamos orar agradecendo a Deus, porque Deus realmente deu ele esse livramento aí, ele está bem melhor. Antes de orar, quero aproveitar esse momento e já apresentar o pregador, pastor João Luiz Santiago. Pastor João, eu conheço ele há uns 3 anos, pastor Maurício que me apresentou, e desde então ele tem sido uma bênção aqui na nossa igreja, tem nos auxiliado nos momentos que nós precisamos, e está sempre disposto a comungar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no seu coração para nós. Então, é uma alegria receber o pastor João Luiz aqui e dar a ele a oportunidade para ministrar a palavra de Deus para nós. Está com ele a sua esposa Denise. Denise, por favor, fique de pé. Está ali a Denise, acompanhando o seu esposo. E nós vamos orar agora agradecendo pela vida do pastor Denis e também pela vida do pastor João Luiz, que vai ministrar a palavra. Vamos lá? Pai, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito no nosso meio, por saber que o Senhor tem estado conosco, nos auxiliando. O Senhor tem realmente utilizado as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Louvamos ao Senhor pela vida do pastor Denis, que tem sido instrumento nas Tuas mãos para abençoar as comunidades indígenas, ó Pai, ali no norte do nosso país. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque ele está se recuperando dessa infecção bacteriana que ele adquiriu. Obrigado, ó Pai, porque os medicamentos estão fazendo o efeito necessário
e ele já retornou para o seu lar. Que a sua saúde seja completamente restabelecida e ele retorne, ó Pai, ao trabalho, ao ministério que o Senhor tem lhe dado. Pedimos ao Senhor também pela nossa viagem missionária ao sertão do Piauí. O Senhor realmente, ó Pai, abençoe, ó Pai, cada um daqueles que estão indo, que as necessidades, ó Pai, que têm surgido, nós sabemos que o Senhor há de supri-las, porque nós confiamos no Senhor e nós vemos o Seu agir dia após dia, ó Pai, em prol da Tua obra, em prol do Teu reino. Abençoa, Senhor, o pastor Josué e o seu ministério ali no sertão, que ele continue sendo bênçãos, ó Pai, para as igrejas e para o Teu reino, Senhor. Pedimos também pela vida do pastor João Luiz, servo do Senhor, que vai trazer a palavra ao nosso coração neste momento, que ele seja realmente boca do Senhor, que tudo aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, ó Pai, possa ser transmitido a nós de uma forma clara, que cada um que aqui está possa entender e compreender a sua mensagem e sair daqui edificado e disposto a servir o Senhor melhor a cada dia. Todos nós somos missionários, todos nós temos um chamado, todos nós estamos aqui para anunciar as boas novas de salvação. E sabemos que o Senhor tem nos orientado e nos conduzido neste caminho. Obrigado pela vida do Teu servo, tão preciosa. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz de Jesus a todos. Um prazer muito grande retornar a esta casa e curtir com os irmãos, sentados ao redor da palavra do Senhor, para dela podermos aprender. Eu estava aqui ao lado ainda quando tínhamos orado em relação ao culto e uma pessoa ou outra passando. Louvamos a Deus pela simpatia e pela forma tão carinhosa, atenciosa como os irmãos nos recebem aqui. Nós somos muito gratos mesmo. E nós somos muito gratos também pela participação dos queridos no nosso ministério, em oração, em sustento financeiro, e que alegria olhar esse quadro que está aqui ao lado, no corredor, e vermos tantos rostos ali que têm sido, famílias que têm sido abençadas pelos irmãos, com o sustento que tem vindo daqui. E uma satisfação maior ainda, para mim, é ver alguns rostos ali com os quais já trabalhamos, como é o caso do Denis e Rebeca, e Marco Manzano, lá em Asas de Socorro também, o Josué e a Ives. Muito bom realmente estarmos juntos e recebermos todos este carinho, essa atenção, e sermos alvos dessa visão e liberalidade dos queridos para com a obra missionária. Denise e eu continuamos trabalhando ali no Seminário Bíblico Palavra da Vida, aqui ao lado, não é? Em Atibaia, e esse ano estamos com 189 alunos internos. Louvado seja Deus. Um tempo de crise, de dificuldades, mas o Senhor não tem desamparado os seus e tem enviado os alunos, os quais Ele deseja que recebam treinamento e capacitação para a obra do Senhor, seja ela uma obra urbana, eclesiástica, seja ela uma obra pioneira em campos missionários pelo Brasil, pelo mundo afora. E nós estamos muito felizes com isso, continuamos a trabalhar e não falta serviço ali em Atibaia, morando como professores residentes daquela casa de profetas, e Deus tem sido muito gracioso. Louvamos a Deus pela vida dos queridos, pela vida desta igreja e por sua participação tão efetiva, objetiva, prática no nosso ministério. Estava comentando aqui com o pastor José Carlos, a última vez que estive aqui, salvo algum engano de minha parte, e não é anormal eu me enganar, mas eu tenho quase certeza que foi segundo semestre do ano passado, talvez o final do primeiro semestre. E nas igrejas onde eu e Denise temos ido, e que eu tenho falado da nossa família, especialmente igrejas que participam do nosso ministério, eu sempre procuro atualizar as informações sobre os nossos filhos. Nós vivemos aquilo que popularmente é conhecido como a síndrome do ninho vazio, porque os nossos filhos já bateram asas e, confesso aqui, estamos curtindo bastante o nosso ninho vazio, já cumprimos o nosso papel, a nossa parte, agora eles estão tocando a vida debaixo da graça do Senhor e a gente está vibrando porque estão naquele cumprimento do que tem entendido do Senhor para eles realizarem.
o João Luiz, meu filho, Joãozinho lá em casa, casado com a Esther, eles se casaram em dezembro agora, estão meio que em lua de mel ainda, não é? Continua o seu trabalho lá em Asas de Socorro. Joãozinho já é obreiro missionário, e Esther também, da missão Asas de Socorro. Esse é o terceiro ano deles, é o terceiro ano do Joãozinho, lá em Anápolis, Goiás, no seu treinamento para se tornar, então, piloto mecânico dessa importante agência missionária. Não sei se os irmãos se lembram, mas eu contei aqui que Joãozinho, quando era criança, dizia muito, falava bastante conosco: papai, quando eu crescer, eu quero carregar Bíblias, eu quero carregar missionários, eu quero voar sobre a selva Amazônia, carregando víveres, equipamentos, mantimentos da obra missionária que é realizada entre povos indígenas. Ele cresceu e continuou dizendo a mesma coisa. Esse é o terceiro ano dele na escola preparatória para amanhã voar sobre a selva amazônica e cumprir aquilo que nós entendemos. Não era sonho de criança dele, era sonho de Deus para a vida dele. Continua trabalhando bastante. Provavelmente agora nesse segundo semestre, setembro, outubro, vai começar os seus treinamentos específicos de aviação. Até agora é só na oficina, com célula, cabine e mecânica, GMP, etc. Mas agora começa então o treinamento fora do chão e vai tocando assim a vida dele como missionário em Asas de Socorro para amanhã roçar ombros com Denis e com outros tantos obreiros que já têm voado já há muitos anos, não é? No nosso país. Lara Luísa, casada com o André e Lara Luísa, esse ano estão morando em Foz do Iguaçu. Estão morando em Foz do Iguaçu junto à MEAB, Missão Evangélica Árabe do Brasil. Os irmãos sabem que em Foz do Iguaçu há uma colônia árabe muito grande, naquela região denominada Tríplice Fronteira, não é? Brasil, Argentina e Paraguai, ali é uma colcha de retalhos culturais. E eles estão ali recebendo a última capacitação, o último treinamento para o envolvimento amanhã em missões entre povos islamizados. Eles desejam morar, a partir do ano que vem, no Marrocos, aquela crista ali da África, não é? O norte da África, e eles estão, então, recebendo o último preparo, cosmovisão muçulmana, língua árabe, etc. Estão envolvidos com isso. A bênção que os irmãos têm sido para nós, por extensão, obviamente, chega aos nossos filhos, ao nosso genro, a nossa nora, que são nossos filhos também, e nós estamos muito felizes e muito gratos a Deus, porque isso é resultado da graça do Senhor, nada mais, da graça do Senhor. E sempre que eu falo isso, eu lembro daquele homem chamado Isaías. Senhor, põe meu nome nesse negócio. Senhor, conta comigo. Senhor, eu estou dentro. A gente lê na palavra do Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Se fosse hoje, ele teria usado uma dessas expressões que eu acabei de citar. E nós louvamos muito ao Senhor, porque todos nós, absolutamente todos nós, somos vocacionados. O que talvez aconteça com um e outro é que não encontrou ainda o seu lugar onde vai desempenhar o seu ministério encaixadamente, de forma a entender que é ali para estar, seja São José dos Campos, seja Atibaia, seja no meio da selva, seja do outro lado do oceano, em um país, em uma outra nação, enfim. Uma igreja para todos os povos. Hoje de manhã eu estava em Araçariguama, aqui em São Paulo, ali pela Castelo, na sede da missão Antioquia, um lugar chamado Vale da Bênção. Fica a sede da missão ali, é um vale realmente, um acidente geográfico bastante acentuado. E eu estava participando do curso Perspectivas como preletor, hoje de manhã e ontem também. E hoje, que eu enfatizei bastante, fazia parte do tema que estávamos falando, que o grande objetivo da obra missionária, espero que você não caia do banco aí, o grande objetivo da obra missionária é que ela deixe de ser missionária e que se torne aquele lugar, aquela frente ministerial, uma igreja de Jesus.
o corpo de Jesus expresso localmente no meio daquela tribo, lá naquela tabanca africana, onde quer que seja. O grande objetivo da obra missionária é que ela deixe de ser e que haja uma igreja. Uma igreja. E quando eu uso a expressão igreja aqui, absolutamente há qualquer referência sobre bandeira, sobre coloração, sobre qualquer coisa sectária. É corpo de Jesus local, seja ele qual for. Uma igreja sadia, uma igreja para todos os povos. Uma das áreas mais relevantes da obra missionária, especialmente aquela obra que é realizada transculturalmente, é a tradução da palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus traduzida na língua materna do povo tal onde o trabalho tem sido realizado, esse é o grande missionário. É o melhor missionário que existe. A palavra de Deus escrita na língua do povo. E se nós pensarmos que o que há para ser alcançado hoje são aqueles grupos étnicos de número de elementos, de cidadãos menor, é aquele grupo ou aqueles grupos que estão nos lugares mais inóspitos da face da terra. São culturas bem herméticas, fechadas. É um desafio muito grande. Mas se a palavra de Deus, com a ação missionária naqueles lugares, for traduzida, esse é o grande missionário. Esse missionário não tira férias, não fica doente, não pisa em prego enferrujado ou coisa parecida. Esse é o grande missionário, porque está o tempo todo ativo, bem atento e acessível para o povo. Agora, quando os obreiros, que nós chamamos os missionários linguistas, que trabalham com a tradução bíblica, é recomendável que eles tenham um entendimento sobre línguas originais da palavra de Deus. Estamos falando especialmente do hebraico, do grego, e é bom que ele tenha uma boa noção a respeito da sua própria língua, do engrenamento da sua própria língua. Essa noite eu gostaria de tratar um pouquinho a respeito disso. E quero ler um texto que é sobejamente conhecido meu e seu. O texto que nós temos cunhado chamá-lo a Grande Comissão. Por favor, abra sua Bíblia. A Grande Comissão está registrada, documentada em 5 lugares da palavra de Deus. Eu quero ler aquele lugar, ou naquele lugar, que tem sido o mais comum lermos. Mateus 28. Mas sim, em Lucas, em Marcos, em João, em Atos, a Grande Comissão está registrada. E nós não podemos nos iludir, nos enganar, achando que foram os evangelhos sinóticos que a repetiram. Não. Nos 40 dias, depois que Jesus foi morto, e depois que ressuscitou, os 40 dias em que ele esteve conosco, ele repetiu, ele citou a Grande Comissão, reputo eu, algumas dezenas de vezes. 5 ficaram documentadas. 5 ficaram registradas. Eu quero ler uma delas. E quero olhar para essa questão do engrenamento linguístico que nós temos aqui. Fiquem tranquilos, e eu também. Vamos tratar em relação à língua portuguesa. A minha versão diz assim, em Mateus 28, quero ler a partir do verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara, o Monte das Oliveiras. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre, todos os dias, com vocês, até o fim dos tempos. Precisamos fazer algumas considerações aqui preliminares. Conhecemos esse texto e os outros que eu citei aqui como sendo a Grande Comissão. Ora,
Se o chamamos de grande comissão, precisamos de um contraste aqui, porque deve haver uma pequena comissão. Se este texto é chamado de grande comissão, onde estaria a pequena comissão? Mateus 10, volte aí algumas quadras na sua Bíblia, ou no seu celular, ou no seu tablet, não é? Vejam, Mateus capítulo 10, Jesus enviando 12 homens. Esse texto nós encontramos como sendo a pequena comissão. Pequena comissão por quê, João? Porque o Senhor Jesus envia 12 homens. A incumbência, a tarefa, a responsabilidade não é para todos os crentes, é para 12 homens. Jesus os envia para um destino pontual, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pequena comissão. Jesus não os envia para todo o mundo, apenas, inclusive Jesus dá algumas diretrizes, não peguem nem caminhos que deem em vilarejos, em aldeias samaritanas. Se dirijam às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pequena comissão, apenas 12 homens. Pequena comissão, um destino final pontual. Pequena comissão, porque Jesus permaneceu em Jerusalém. Jesus não foi com eles. Jesus ficou e os enviou. Ele não disse, eu vou estar com vocês. Não, Jesus ficou. Talvez Jesus estivesse fazendo com os seus 12 aqui um pequeno test drive, para que mais tarde, ouvindo eles a grande comissão, teriam uma ideia do que era para fazer. Grande comissão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Cada vez que Jesus proferiu nesses 5 lugares a grande comissão, houve uma ênfase diferenciada. Absolutamente o Senhor Jesus, permitam-me a expressão, dá ponto sem nó. Ele amarra muito bem o que ele está dizendo. Eu tenho anotado aqui que em Mateus 28 a grande ênfase é fazer, é multiplicar discípulos. No texto de Marcos 16:15 é pregar a palavra do Pai dele. No texto de Lucas 24:47 é anunciar arrependimento. No texto de João 20:19 é anunciar perdão de pecados. E no texto de Atos 1:8 é que eu e você sejamos testemunhas. ênfases diferenciadas que Jesus dá para um propósito grande, maior, que ele tinha. Quero ler de novo a grande comissão, de Mateus 28, a partir do verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Estamos num domingo à noite, amanhã é segunda-feira, aliás, final de um feriadão. Eu gostaria de levantar, de pensar aqui, adjuntos adnominais que encontramos no texto que ora lemos. Mas João, um domingo à noite, você vem falar de adjunto adnominal? Ninguém merece. Merecemos, claro que merecemos, porque a gente pode até rememorar um pouquinho dos nossos bancos escolares, não é? O que são adjuntos adnominais? Bom, a própria expressão já está dizendo. É aquilo que está junto ao nome. De forma grosseira, é isso. É aquilo que qualifica, que caracteriza o nome, o substantivo. E quando lemos a grande comissão, nós encontramos os absolutos
da obra missionária para que haja uma igreja em todos os povos. Precisamos atentar para os absolutos da obra, aquilo que é o cerne da obra que eu e você temos a realizar. Aqui, ali, além. O primeiro absoluto da obra missionária é a fonte dela. Qual é a fonte da missão? Está aí no verso 18. E Jesus fala com todas as letras. Foi-me dada toda, aí está o adjunto adnominal, toda a autoridade nos céus e na terra. A fonte da missão que eu e você temos é toda a autoridade de Jesus. E a autoridade de Jesus é aquela autoridade que você encontra nos primeiros versos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis 1. Eu quero ler os versos 26, 27 e 28. Gênesis 1, 26 diz: então disse Deus, façamos nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, balizados na autoridade do Criador, Jesus. Ele diz que eu e você devemos fazer a missão para que haja uma igreja para todos os povos, em todos os povos. A autoridade do Criador, nisso que os estudiosos categorizam como um mandato cultural de Deus. Quando ele ordena que o homem, que a mulher, que o ser humano domine sobre tudo o que ele havia criado. A autoridade daquele que venceu a morte, a autoridade daquele homem que foi morto, sim, sacrificialmente morto, mas que ressuscitou. Na autoridade desse homem é dada a mim e a você uma ordem. A ordem de irmos e anunciarmos a palavra do Pai desse homem, a palavra do Senhor. A fonte que eu e você temos na missão, que não é nossa, é do Senhor, é toda a autoridade de Jesus. Portanto, vão e façam. Somente Ele, somente Jesus poderia dizer tal coisa. Outra pessoa não teria tamanha autoridade, absolutamente. O segundo absoluto da obra missionária, olhando para o texto de Mateus 28, é o conteúdo da missão. Qual é o conteúdo que eu e você temos ao cumprirmos, ao atendermos o desafio de Deus para a missão? É ensinar tudo o que Jesus ordenou. O verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Esse é o conteúdo da nossa mensagem. Estou voltando para Mateus capítulo 10. Nós encontramos ali na pequena comissão 5 verbos. Chamando seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. E aí vem os nomes deles. E no verso 5 diz: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. E agora vem os verbos que eu quero destacar. Por isso, melhor dizendo, por onde forem, preguem esta mensagem
o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Quando Jesus entrega a grande comissão, ele coloca um outro verbo agora, o verbo ensinar. Ensinem, esse é o conteúdo da missão. Ensinem as pessoas a obedecerem a tudo o que eu ordenei. Nós lemos agora há pouco, na leitura de abertura do culto, o Salmo 67. Por favor, Salmo 67. Salmo intrinsecamente missionário, não é? O Salmo 67, a gente conta nele aqui algumas expressões que dizem respeito ao mundo criado por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo. O verso 2 fala da terra. Um pouco mais adiante, todas as nações. Verso 3, louvem-te os povos. E repete-se a expressão povos. No verso 4, cantem de alegria as nações. E vem a palavra povos de novo. E vem a palavra nações ainda no verso 4. O verso 5 fala de povos, repetida 2 vezes. E finalmente no verso 7, que Deus nos abençoe e temam todos os confins da terra. Jesus deseja que eu e você, ao cumprirmos a grande comissão, ensinemos as pessoas de todo lugar onde pisarmos, anunciando a palavra, que as pessoas obedeçam ao que ele ordenou. Vejam que Jesus está falando de uma multiplicação de discípulos. E permitam-me a obviedade aqui, quem gera ovelhas não são pastores. Quem gera ovelhas, quem pare ovelhas, são outras ovelhas maduras, adultas, aptas para isso. Quem faz discípulo somente pode ser aquele que o é. Quem não é discípulo de Jesus não consegue multiplicar discípulos e não consegue ensinar as pessoas a obedecerem ao que Jesus ordenou, porque ele próprio, a própria pessoa, não está obedecendo. O conteúdo que eu e você temos é ensinar tudo o que Jesus ordenou. Salmo 23 é maravilhoso. Salmo 91 e outras tantas consolações que nós encontramos na palavra de Deus. Mas sabemos que há ensinos, que há ordens de Jesus um tanto quanto bastante, não é? Incômodas para mim e para você. Negar-se a si próprio, tomar a cruz, segui-lo, coisas dificílimas, mas precisamos ensinar isso e antes até de ensinar, praticar tal. O primeiro absoluto da obra missionária é a fonte. A fonte da missão é toda a autoridade de Jesus. O segundo absoluto é o conteúdo, melhor dizendo, é o objetivo da missão. É o conteúdo da missão, perdão. Ensinar tudo o que Jesus ordenou. O terceiro absoluto da obra missionária é o objetivo. Não apenas as ovelhas perdidas de Israel, senão todos os povos. E a palavra de Deus é clara sobre isso no verso 19. Mateus 28, 19 está aí. Vão, a minha versão diz, vão e façam discípulos de todas as nações. Os mais puristas dizem que em indo, façam. Em indo, façam discípulos. Mas eu aprecio essa versão que coloca o verbo ir como ênfase. Sem dúvida, a ordem é fazer discípulos. Mas se os irmãos já perceberam, São José dos Campos, Atibaia, centros urbanos de modo geral, já há uma quantidade de discípulos interessante. E essas pessoas, no seu lugar, os membros das nossas igrejas podem reproduzir discípulos.
Mas é necessário que nós levantemos os olhos e nos desloquemos para longe do nosso conhecido, porque lá tem sido pouco exposto o desafio, as ordens, a palavra, os ensinos de Jesus. Precisamos ter um objetivo de ir a todas as nações. A palavra nação aqui não tem absolutamente nada a ver com o aspecto geopolítico. A palavra nações aqui fala de grupos de povos, que são homens e mulheres que têm consciência, têm um entendimento de pertencimento àquela coletividade. Eles entendem que há afinidades comuns entre si. Isso define um grupo de povo. Se pensarmos em termos de Brasil, por exemplo, um país de dimensões continentais, temos dezenas, centenas, milhares de grupos de povos. Se pensarmos na questão indígena, vamos evangelizar os índios do Brasil. O que é isso? É muito genérico. Vamos evangelizar o povo indígena tal. Sim, porque ali há um grupo de povo. Os índios do Brasil, estamos falando de 240, 250 nações indígenas, etnias indígenas, clãs, tribos indígenas, grupos de povos diversos, com sua língua, com sua cultura, com sua cosmovisão. O Senhor Jesus tem como objetivo, para mim e para você, irmos a todas as nações. Se lermos Atos 1:8, a simultaneidade está muito clara ali. A concomitância da obra do Senhor está claramente colocada ali. Jerusalém, sim. Judéia, idem. Samaria e os confins da terra. Não sequencialmente, porque talvez estivéssemos até hoje lá. Precisamos fazer o trabalho aqui, sem dúvida. Precisamos fazer o trabalho ali. Precisamos fazer o trabalho além. E temos condições, temos potencial, temos capital humano, temos recursos, temos criatividade, inteligência. Precisamos fazer. E louvado seja Deus por aquele quadro tão lindo que há ali no corredor, com tantos obreiros que têm realizado trabalhos diversos, sendo abençoados pelos irmãos, braços dessa igreja atingindo outros lugares. A fonte da missão é toda a autoridade de Jesus. O conteúdo da missão, ensinar tudo o que Jesus ordenou. O objetivo da missão, ir a todas as nações. O quarto elemento, o quarto absoluto da obra missionária, para que haja uma igreja em todos os povos, é o apoio que há na missão. Qual é o apoio da missão? O verso 20 fala sobre isso. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. O trabalho não é meu, o trabalho não é dos irmãos, o trabalho é nosso, porque 1 Coríntios 3:9 diz que de Deus somos cooperadores, trabalhamos operamos com o Senhor, na divulgação, na exposição do nome do seu Filho, a expressão máxima do seu amor. Deus não trabalha sozinho. Ele usa homens e mulheres que já o conhecem, para que consigamos chegar aos ignorantes a respeito do nome Jesus, que outrora fomos. Não é verdade? Jesus está conosco. Ele roça os ombros comigo e com você. Ele está conosco na jornada, onde quer que estejamos. Aqui, sem dúvida. Ali, claro, Ele está. Além, também. Não há lacunas da ausência de Jesus no nosso desempenhar, no nosso fazer a grande comissão. Na pequena comissão, Jesus fica em Jerusalém, manda os 12. Na grande comissão, Ele está conosco. Todos os dias. Talvez a sua versão diga, até a consumação dos séculos.
nós operamos com Jesus. Ele está comigo e com você. Ainda que no mundo passemos por aflições, e foram palavras do próprio Senhor Jesus, eu estou contigo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, então você também é capaz. Agora, irmãos, estamos enfatizando aqui a grande comissão, estes adjuntos adnominais, essas palavras que caracterizam o substantivo, que dão força para ele. Mas o começo do texto diz que os discípulos de Jesus foram a um encontro que teve um local determinado pelo próprio Senhor Jesus. E o verso 17 aqui na minha versão diz que quando viram Jesus, os seus adoraram ao Senhor, mas alguns duvidaram. Havia ainda ceticismo. Foram ao Monte das Oliveiras. Jesus aparece para eles, é a antessala de Jesus ser assunto aos céus. Quando viram, adoraram o Senhor, mas alguns duvidaram. A sequência do texto diz que então, e eu entendo esse então, em consequência disso, por causa disso, em razão desse ceticismo, o que faz Jesus? Então, Jesus aproximou-se deles e disse, e temos falado sobre a grande comissão. Então, aproximando-se, entregou-lhes a incumbência, a responsabilidade, a tarefa, a missão, a grande comissão que acabamos de ver. É sua a ação de manter-se próximo de Jesus. Não é dele. A ação de Jesus é aproximar-se de mim e de você. Cabe a João Luiz, cabe a você manter esta aproximação. Porque nós temos a capacidade de nos afastarmos. E já temos experimentado isso, inclusive. E há pessoas bastante afastadas da presença do Senhor. Hoje é um culto de missões, não cumpriremos as expectativas de Deus a nosso respeito em relação a missões, se não nos mantivermos juntos a Jesus. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e lhes entregou a missão, a responsabilidade. Missões acontecem com passos bem atrás, antes do campo missionário. Missões acontecem com passos bem atrás, antes da obra ser feita aqui, ali ou além. Missões começa com um relacionamento meu e seu com o dono dessa obra. O rio corre para o mar, não é verdade? A natureza assim tem trabalhado. Não realizaremos absolutamente a obra do Senhor para que haja uma igreja para todos os povos, se não nos mantivermos juntos ao dono dessa obra, que é o Senhor. Obra missionária sem relacionamento com o Senhor de missões não acontece. Minha vida, minha caminhada, na segunda, na terça, na semana útil, de trabalho, de estudos, de faculdade, de relacionamentos, de clube, etc., não irá bem se eu não me mantiver junto a Jesus. Ele se aproxima, ele toma muitas iniciativas para se aproximar de mim e de você. Mantermos Jesus próximo de nós, cabe a você, porque você tem a capacidade, João Luiz tem a capacidade de se afastar, e de se afastar bastante, inclusive, se assim desejar. Irmãos, os absolutos da obra missionária estão diante de mim e de você. É possível realizá-la. Cada um tem um papel, cada um tem a sua parte.
Eu costumo usar uma frase de Spurgeon na assinatura de meus e-mails. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E a expressão missionário ali não é no sentido lato. Não é missionário de campo, transcultural, mas é um homem de Deus, uma mulher de Deus, pronto para anunciar Jesus entre os seus circunstantes. Todo crente em Jesus, todo cristão, ou é um missionário, uma testemunha viva, objetiva, intencional do seu Senhor, junto aos seus pares, ou é um impostor. E para não sermos impostores, precisamos nos manter próximos de Jesus. Essa decisão não é de Deus, essa decisão é minha e sua. A palavra do Senhor é muito clara em relação à grande comissão. Vamos cumpri-la, cumprindo o papel que nos cabe, seja a ponta de lança, seja a equipe de apoio aqui. Vamos cumpri-la, se nos mantivermos próximos de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor, na soberania do Senhor, na economia do Senhor, resolve usar homens e mulheres que conhecem o Senhor para levar a expressão máxima do teu amor àqueles que ainda desconhecem Jesus. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor decidiu isso na eternidade. E aqui estamos nós, filhos teus, homens e mulheres que têm Jesus como Senhor de suas vidas, como Salvador de suas vidas. Pai, sabemos que o Senhor Jesus toma muitas vezes iniciativas para estar próximos de nós. E sabemos também, e confessamos isso, que muitas vezes nos afastamos, nos distanciamos e não conseguimos fazer a obra por estarmos longe do dono, do chefe, do comandante da obra. Pedimos a tua graça sobre nós, ó Pai, para que queiramos nos manter próximos do Senhor. Que não haja dúvidas, ceticismo, incredulidade da nossa parte, mas que entendamos, que absorvamos a tua palavra no sentido de que podemos fazer, estando juntos ao Senhor, cumprindo as ordens, cumprindo a grande comissão que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Pai, porque somos homens e mulheres falhos. O Senhor conhece a nossa natureza, homens e mulheres pecadores. A queda é iminente. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Somos homens e mulheres feitos de um barro muito fraco, muito ruim. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E que abunde a tua graça sobre nós, para que queiramos estar próximos de Jesus, próximos do Senhor, e assim realizarmos a tua obra. E é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos pela tua graça, agradecidos pela tua misericórdia sobre nós. Em nome do teu Filho. Amém, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, pastor João Luiz, pela palavra de Deus explanada no nosso coração. Eu creio que tem pessoas aqui no nosso meio que tem realmente um chamado missionário e que está pensando o que ele pode fazer para servir o Senhor. Nós ouvimos que missões começam com o nosso relacionamento com Deus. Eu queria que você pensasse nisso. Como você tem se relacionado com o Senhor? Infelizmente, tem pessoas que se relacionam com o Senhor só no domingo. Quer seja no culto da manhã, na escola dominical, ou no culto da noite. Nós temos que ter compromissos com o Senhor, porque Ele se compromete com nós. Ele se comprometeu de modo inteiro. Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ele deu seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele.
Então eu creio que nós podemos dar mais para Deus do que nós temos dado. Queria que você pensasse nisso durante a semana e observasse o seu dia a dia, como você está vivendo, como você tem levado a sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, como é o seu relacionamento com Deus. O Senhor Jesus está conosco. Ele está conosco na escola, Ele está conosco no trabalho, Ele está conosco na rua, Ele está conosco na nossa casa. Mas às vezes nós esquecemos disso. Então durante a semana, em tudo que você for fazer, lembre-se que o Senhor está com você. Glorifique o nome do Senhor. Creio que Ele vai te usar a partir do momento que os seus olhos estiverem fitos realmente nele. Às vezes nós negligenciamos o Senhor sem perceber que estamos fazendo isso. Isso é pecar sem ter consciência do pecado. Então observe a sua vida, haja de modo digno no nome do Senhor e Ele vai te usar. Eu creio nisso. Ele tem usado vários irmãos aqui da igreja, muitas pessoas têm sido abençoadas por Ele. Ele tem sido glorificado por muitas pessoas aqui e fora daqui, em todos os países. E Ele espera que nós façamos a nossa parte. Tem muitas pessoas aí morrendo e indo para o inferno. E às vezes pessoas que estão do nosso lado. E nós nos calamos. A palavra de Deus fala que quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai perguntar quanto ao sangue daquela pessoa. Você já pensou o que você vai dizer para o Senhor? Eu fico triste e meus olhos enchem de lágrimas toda vez que eu penso que eu posso fazer mais do que eu estou fazendo. Toda vez que eu olho para a minha vida e sinto que eu sou um servo inútil, que eu faço apenas aquilo que eu posso fazer. Mas eu sei que eu posso ir muito além daquilo que eu posso fazer. Porque o Senhor está comigo, é Ele quem me capacita, é Ele quem me usa, a obra é dEle. Eu tenho o privilégio de participar da obra do Senhor, que é a obra mais importante que Ele nos deixou, que é resgatar vidas das trevas através da proclamação do Evangelho, da mensagem de salvação. E às vezes eu me calo. A nossa oração nessa noite é que o Senhor realmente nos use, apesar de nós, apesar da nossa maneira de pensar, apesar da nossa maneira de agir, de sentir, apesar do nosso eu, que nos tem realmente segurado, que tem nos prendido e tem feito com que nós sejamos negligentes em algumas áreas da nossa vida. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar o Senhor juntamente com o Grupo Ox, com o hino de número 647. Com Jesus Senhor, Ele irá te guiar.
obrigado por sua presença aqui. A palavra incomodou o meu coração e me trouxe coisas novas e ricas sobre a missão de cada um de nós aqui. Agradeço ao pastor João Luiz por ter sido o canal de Deus para nós. Muito obrigado. Deus o abençoe e abençoe o seu retorno. Há um texto em Tiago muito claro que diz assim: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração. Queríamos fazer isso agora. Queríamos orar. Os presbíteros foram homens separados por Deus para esse ministério. Queria convidar os presbíteros que viessem aqui à frente junto comigo. Todos os presbíteros, por favor, mesmo os que não estão ativos, venham. E eu queria que nós orássemos por alguns irmãos queridos nossos que estão enfermos. Eu queria orar pela dona Ana Barnett. Hoje pela manhã, o seu esposo, no exercício da aula, pediu oração pela sua esposa. E eu queria que um dos nomes fosse o dela. A Suzana está conosco. Eu queria que ela viesse também à frente. Nós vamos orar pela Suzana. Queria que alguém viesse à frente representando a dona Odila. Alguém que possa vir por ela, apenas como representante da dona Odila. Quem pode vir por ela? Obrigado. Eu queria que alguém viesse pelo Éder. Éder é cunhado do Samuel Pereira. Só para receber a oração por ele. Pelo Éder, quem pode vir? Só fica aqui na frente, nós queremos só orar. Obrigado, Paulo. A dona Zélia esteve enferma um bom tempo. Hoje pela manhã, depois de uns 4 domingos, ela veio e esteve conosco, o que nos alegrou muito o coração. E ela precisa ainda dos nossos cuidados na sua área de saúde. Quem pode vir pela dona Zélia? Pode vir. Obrigado. Pode vir, pode vir, pode vir. Não tem nenhum problema. O Ageu está se recuperando também. Alguns irmãos foram levar a ceia para ele. Ele alegrou-se muito com a visita e precisa ainda da nossa cobertura de oração. Quem pode vir pelo seu Ageu? Obrigado. O Renato foi um dos que levou a ceia para ele com o presbítero Roberto. Esses são os nomes que eu tenho aqui. A dona Áurea, ela não está bem. Eu queria... Vem cá, Di. Vem você pela sua irmã. Obrigado, Eliane. A dona Luísa Mara se recupera de um tratamento, de uma cirurgia. Quem pode estar aqui pela dona Luísa Mara? Esposa do Nelson. Quem pode vir? Obrigado. Pode vir. Não tem nenhum problema. 2, não tem nenhum problema não. Quem mais? É só fazer a fulano de tal e venha. Pois não. A dona Adna. Dona Adna, graças a Deus, está em casa já, mas precisa de cuidados nossos. A irmã dela estará aqui por ela. Dona Ondina. Graças a Deus, a dona Ondina está bem, está em casa. Precisa por conta da saúde e da idade avançada, né? Quem pode vir pela dona Ondina? Obrigado. Está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros. Os presbíteros estão aqui para orar. O que nós iremos fazer é isso. Orar a Deus em nome de Jesus, confiando a Ele os queridos nossos. Você lembra de mais alguém? Você lembra, quer representar? Venha, por favor. Pastor João Arantes, que lembrança feliz. Quem pode vir pelo pastor João Arantes? Obrigado. Obrigado. A nossa irmã Anabel, esposa do presbítero, está melhor, está em casa e esteve conosco também no culto da manhã. Quem pode vir representando a dona Anabel? Quem pode vir? Obrigado, a filha. Obrigado, pode vir, pode vir. Mais alguém que vocês lembrem?
A minha casa será chamada casa de oração para todas as gerações. Essa igreja atende pelo nome de casa de oração. Seu Antônio Julião, ele não está, inclusive, presente. Quem pode vir por ele? Pode vir. Reinaldo pode vir. Seu Josias, vem também. Seu Josias está fazendo um tratamento delicado. A gente quer orar por ele. Mais alguém? O José Carlos, eu vi o Diógenes, o Dante e o Diógenes. Pode descer, pode vir os dois. Venho representando o papai. Yasmin, venha pela sua filha. Vamos orar? Tem mais alguém? Se você quiser vir representando alguém, não precisa nem dizer o nome. Você sabendo, e aquele a quem nós vamos orar, sabendo, é suficiente. Não precisa falar. Venha e pronto. Deus sabe quem é. Nós queremos orar. Não vamos expor ninguém. Eu lembrei de um amigo. Tem um vizinho meu. Tem um parente que mora distante. Eu estou representando ele. Eu quero orar por ele. Só isso que a gente vai fazer. A minha casa será chamada casa de oração. Está alguém entre vós enfermo? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros. Os presbíteros estão aqui. Eles vão orar. Vão orar a Jesus. Em nome de Jesus. É isso que nós iremos fazer. Às vezes a enfermidade é na alma. Às vezes é no corpo físico. Às vezes é no espírito. E o Senhor Jesus é poderoso para todo tipo de enfermidade. Todo tipo. Diz-nos a Bíblia em Mateus 8 que Ele chamou sobre si as nossas enfermidades. Ele atraiu a si e libertou enfermos, né? Vamos orar agora? Por gentileza, esses nomes que aqui estão, que foram citados, eu queria que nós orássemos. José Carlos, ele é vice-presidente da igreja. Ele vai orar ao Senhor. Os presbíteros vão orar com ele. Nós vamos acompanhar a sua oração. Vamos fazer uma só oração ao Senhor, para que Ele cure o seu povo, para que Ele visite a sua igreja, para que essa igreja continue sendo casa de oração. Que o Senhor esteja presente, abençoando esses queridos que nós estamos representando. Senhor Deus, nosso Pai, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom, Pai, nós podemos nos unir para te buscar em favor daqueles que estão com problema de saúde. O Senhor conhece cada um, Senhor. O Senhor tem acompanhado, o Senhor tem ouvido orações desta igreja em prol desses nossos irmãos. E nós queremos confirmar isso neste momento. Nós estamos juntos, levando ao Senhor o pedido para que o Senhor, é da nossa vontade que o Senhor os restabeleça. Mas o Senhor sabe qual é a tua vontade. E nós queremos respeitar a tua vontade, Pai. Nós queremos e nós somos gratos porque sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de cada um de nós. As nossas canseiras, as nossas dificuldades, os nossos problemas físicos, nós sabemos que nós vamos deixar de tê-los um dia. Mas agora nós temos e nós precisamos da tua ajuda para que possamos carregar essa carga. Cada irmão que está aqui, que tem esse problema, cada irmão que está aqui representando outros que estão com esse problema. Senhor, estende as tuas mãos sobre eles. Coloca-os nos teus braços e que eles possam sentir que o Senhor está cuidando e tenham paz por causa disso.
cuida de cada um, Senhor. Nós oramos, sabendo que é Jesus que nos permite fazer isso. E é em nome dele, Pai, que nós oramos, porque ele cuida de nós. E é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. E a igreja diz? Muito obrigado. O Senhor Jesus complete a obra, confirmando a sua palavra. Deus os abençoe. Sentai-vos, meus irmãos. Graças a Deus, porque temos um Senhor, temos um Salvador que se importa conosco, que nos ama. Graças a Deus. Nós queremos agora orar ao Senhor. Em seguida a oração teremos a bênção. Em seguida a bênção haverá mais um louvor ao nosso Deus. Tá bom? Janaína, vem cá orar. Janaína vai orar, encerrando assim. Após a oração da Janaína, estaremos impetrando a bênção. Obrigado, Janaína. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, por esse culto, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque podemos ir embora, Pai. Levando a Tua palavra, Pai, em nossos corações, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, sair daqui, Pai, com o coração, Pai, confiante em Ti, Pai. Podemos entregar nossas vidas diariamente, Pai, sendo discípulos, Pai, fazendo a Tua obra, Pai. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nos colocar em pé. Queria convidar o pastor José Carlos e a Helena que fiquem na porta central junto com o pastor João Luiz e a sua esposa para cumprimentar os irmãos. Na porta lateral eu quero convidar o Joelmi, a Dani, o Roberto e a Andréia. São os aniversariantes da semana na porta lateral. Tá bom? A Beth, eu, a Arlete e a Suzana na porta da praça para cumprimentar os irmãos. Tá bom? O Senhor Jesus acompanhe você. Abençoe a sua semana. Te ilumine para as tuas decisões. Fortaleça a tua fé no momento da dúvida. Esteja presente para guardar os teus filhos do que é mal. Guarde a mente dos teus meninos. Proteja a aliança da tua casa. O Senhor multiplique o pão na tua mesa. E que haja paz da parte dele para a tua família. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus, também o consolo, toda a mediação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a esperada volta de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar.